Olá, ouvintes da Rádio Encontro X. Aqui é a Vilminha Costa e vai começar mais um programa Amor de Bicho. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí! Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. E finalmente sextou, né, pessoal? Sextou com bastante frio aqui em São Paulo, com neve no sul, com granizo em várias partes aí do Brasil, um friozinho gostoso, bom para estar juntinho, já que muitos ainda estão em quarentena. E pelo menos dentro de casa com a nossa família, nós não precisamos manter o distanciamento social. Então nós podemos ficar juntinhos, depois que todo mundo toma banho, trocar de roupa, dá até para dar aquele abraço. E hoje eu encerro essa série de programas falando sobre doenças parasitárias. E hoje eu vou falar de ectoparasitas, de pulgas e carrapatos e as doenças que eles podem ocasionar nos nossos melhores amigos. Então não saiam daí que eu volto já já. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí! Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. E para quem tá aí escondidinho debaixo das cobertas nessa sexta-feira, ouvindo o programa, curtindo o programa que tem o oferecimento de Credelli. Se o problema é pulga ou carrapato, Credelli é a solução. E também o patrocínio de MSD, a melhor tecnologia em vacinas do mundo. Então, encerrando essa série aí de 2 semanas do Agosto Verde, que é o mês de prevenção a doenças parasitárias, hoje eu vou falar dos piores, inimigos aí que os cães apresentam, que são pulgas e carrapatos, e que os gatos também apresentam, que são as pulgas. É muito raro o parasitismo de carrapatos em felinos. Em 20 anos de profissão, até hoje, eu atendi um único gato que tinha um carrapato, e ainda assim era um carrapato dentro do conduto auditivo. Então esse gato ele estava desesperado, ele já havia passado em alguns colegas e não se descobria o que esse gato tinha, que era desesperador dentro do ouvido. E quando eu fiz um exame de otoscopia, que é colocar mesmo, introduzir o otoscópio para conseguir visualizar o fundo do conduto auditivo, para minha surpresa, tinha lá um carrapato fixado, o que não é comum, porque os membros, os dedinhos ali dos carrapatos não são adaptados para se fixarem, para andar em pelo de gato. Então, por isso que é tão raro o parasitismo aí de carrapatos nesse felino. Fato é que a presença do carrapato dentro do ouvido do gatinho irritava bastante. Quem já teve aí um mosquitinho ou qualquer outra coisa, um inseto dentro do ouvido, sabe o transtorno que é, a barulheira que faz, o quanto é desesperador ter algo dentro do ouvido. Tirei ali o carrapatinho, resolvido o problema do gato. Mas nem sempre é assim, não é? Quem nunca ouviu dizer, ou quem nunca teve um cãozinho alérgico à saliva de pulga, não é? Seres humanos também.
Tem muitos humanos, principalmente crianças, que convivem com animais infestados por pulgas, podem ter as pernas, a parte das genitais, toda cheia de ferimentos por picada de pulga. O que muita gente não sabe é que hoje a maioria dos cães alérgicos, eles não são alérgicos à saliva de pulga, né? Eles não têm DASP. Muitos são alérgicos ao carrapato. Então é muito comum que o tutor fale, né? Chegue no veterinário, a gente olha aquela lesão padrão da alergia à saliva de pulga, não encontra a pulga, mas encontra o carrapato. Então hoje existe um número bastante grande de cães alérgicos ao carrapato. E não só as alergias são os piores problemas de quem tem pulga e carrapato. Dependendo da infestação, o próprio parasitismo, né, o próprio fato ali, o ato de se alimentar de sangue, já pode levar esse animal ao desenvolvimento de anemia. Tem cães que às vezes chegam no banho-tosa, que quando o pessoal do banho, né, os banhistas molham, né, o cachorro, aquela água que sai uma água vermelha ali carregada de repasto sanguíneo desses animais. Porém, tanto as pulgas quanto os carrapatos podem transmitir doenças. Eu falei na semana passada do dipilídeo, né, dipilidiose, que é transmitida aí pela pulga. Quando o animal ingere a pulga, acaba desenvolvendo a dipilidiose. Mas no caso dos carrapatos, são as doenças mais graves que podem ocorrer, que é a erliquiose e a babesiose nos cães e a febre maculosa nos seres humanos. Então, em alguns casos, né, a erliquiose pode ser confundida até com alergia de pele, com dermatite atópica, porque não é raro que os cães apresentem petequias. E o que são essas petequias, né? Essas petequias são pontinhos vermelhos na pele, como se fosse, para vocês terem uma referência, né? Como se fosse um sarampo, uma catapora. E muitas vezes é administrado, é prescrito um anti-inflamatório ou um corticoide para imunossuprimir. E o que se percebe é que esse animal acabou ali apresentando uma piora no quadro. E por que o quadro piora? Porque não era um quadro de alergia. E sim, essas petequias já eram aí sinais de hemorragia, né? E por que hemorragia? Porque esse parasita, ele acaba parasitando as células sanguíneas dos cães, rompendo essas células sanguíneas, levando o animal a hemorragias, né? Pontos ali de extravasamento, de ruptura mesmo desses vasos, o que muitas vezes leva esse animal ao desenvolvimento de anemias graves, podendo evoluir aí para aplasia medular. A aplasia de medula é um dos efeitos, uma das consequências mais graves que tem da erliquiose e da babesiose, principalmente. E o que é a aplasia de medula? É quando essa medula ela é tão atacada por esse parasitismo, né, ou pela bactéria transmitida pelo carrapato, que é a Ehrlichia canis, ou pelo protozoário transmitido pelo carrapato, que é a babésia, né? Então são duas doenças diferentes. São transmitidos pelo carrapato, a babésia é causada por um protozoário e a Ehrlichia é causada por uma bactéria. Ambos são transmitidos pelo carrapato durante o repasto sanguíneo, ou seja, enquanto o carrapato está se alimentando de sangue, do sangue desse animal. Então, a aplasia de medula ocorre muitas vezes como consequência do tratamento e, infelizmente, não existe outra forma de tratar. Nós temos que utilizar a doxiciclina para tratar uma erliquiose e muitas vezes o efeito desse medicamento é a aplasia de medula.
Por outro lado, se a gente não trata, a aplasia de medula também pode ocorrer em consequência ao parasitismo, a esse número tão grande de células que vão sendo rompidos. E aí a medula acelera a produção de células para manter o organismo sem anemia. O que acontece? De tanto produzir e morrer, produz e morre, chega uma hora que a medula não consegue mais responder. Ela produz tanto que ela chega a um processo de exaustão. Então vai ter aí esse período de exaustão da medula em que a medula simplesmente para de trabalhar. Esse animal entra numa anemia tão grave que em muitos casos o paciente recebe 2, 3 transfusões por semana e ele continua anêmico, continua perdendo células. Muitas vezes, num exame de ultrassom, vai ter um baço enorme, porque o baço também está sendo muito exigido, está sendo sacrificado. Então, o que acontece? Nesses casos dessas doenças gravíssimas, o que de pior pode acontecer é a aplasia de medula, tanto como consequência do tratamento, como por consequência do parasitismo, ou por consequência da associação dos dois. Isso considerando também o estado nutricional do animal e o estado do sistema imune desse animal. Daí a importância da gente pensar no controle desses parasitas, para que a gente consiga evitar a transmissão dessas doenças. Já nos felinos, o que pode ocorrer, né? Então, qual a ocorrência, aí qual o problema, né, que os felinos podem ter com as infestações de pulga? Os felinos podem sofrer com a micoplasmose felina, ou anemia infecciosa felina, ou ainda a doença da pulga do gato, que é uma doença causada por uma bactéria parasitária, que é o Mycoplasma haemophilus, que muitas vezes pode passar aí despercebida, né? Algumas vezes vai passar aí assintomática, como a gente costuma dizer, que é o termo técnico, quando não há sintomas, né? Mas também alguns casos graves podem estar presentes. Anemia grave também. E quando não diagnosticado em tempo, pode levar inclusive o animal à morte. Tá? Como é que ocorre a transmissão da micoplasmose para o felino? Ela pode ser transmitida através da picada da pulga. Tá? Principalmente aí, no caso, a gente consegue encontrar, né, as pulgas no pelo, na pele. As pulgas que estiverem infectadas, né, que estiverem carregando essa bactéria, é que vai fazer a transmissão, tá? Então, por isso, extremamente importante o controle aí, o extermínio de pulgas também em felinos. E algo muito legal, tá, gente? Eu sei que felino é sempre aí um problema para a gente conseguir dar a medicação em comprimido, mas hoje tem o Bravecto transdermal. Bravecto transdermal que é excelente para felinos e também protege por até 3 meses. Então é muito bacana, super fácil de administrar o produto. E para quem tem problemas, né, com felino, eu não vou lembrar, puxa, não consigo fazer ele engolir um comprimido, já tentei dar medicação em comprimido, ele tem vômito, ele não aceita, alguns produtos de uso tópico que eu tenho utilizado não tem uma eficácia tão boa. Com o Bravecto vocês não vão se decepcionar, eu garanto. Melhor opção hoje de tratamento, de controle, extermínio mesmo de infestação de pulgas para os felinos, Bravecto transdermal. Vale muito a pena, ok? Uma outra forma de transmissão é o que a gente chama de transmissão iatrogênica. E quando é que essa transmissão ocorre, né? O que é o iatrogênico? A causa iatrogênica é quando ela é causada por uma conduta
médico veterinária. Ué, mas como assim? Um médico veterinário poder transmitir para o felino uma doença bacteriana, parasitária? Como assim? Através da transfusão de sangue, gente. Por isso é muito importante, quando um animal necessitar de transplante de sangue, de transfusão de sangue, aliás, não transplante, que transplante é de órgãos, todo animal que necessitar de transfusão de sangue, que este sangue venha de um banco de sangue confiável, que todos os testes sejam feitos. Isso é uma exigência que o tutor pode fazer. O tutor pode exigir os testes, as provas negativas da bolsa que ele está recebendo. Afinal de contas, o tutor está pagando pela bolsa e pagando pelo procedimento. Então, o tutor pode exigir uma prova negativa para micoplasmose do sangue que vai ser transfundido no seu animal. Então, a transfusão sanguínea também é uma forma aí de transmissão da doença. Então imagina, se esse gato está precisando de uma transfusão de sangue, é porque ele já está doente. Eu não posso piorar a condição desse animal. Então nós temos que exigir que os bancos de sangue façam sim essa testagem. E se o gato tem pulga, se coça muito, está mais parado, está sem vontade de comer, ele está mais desanimadinho, está perdendo peso, procure um médico veterinário. Com certeza ele irá realizar um teste para micoplasmose felina. Olá, agora eu vou dar uma boa notícia para você e uma ótima para o seu cão. Na hora de proteger seu pet contra pulgas e carrapatos, Bravecto é a melhor opção. Enquanto outros produtos duram um mês, Bravecto age por 12 semanas, sendo um produto extremamente seguro que pode ser administrado até para raças mais sensíveis e fêmeas que estão esperando filhotes. Escolha Bravecto e proteja seu animal sem medo de prejudicá-lo. Bravecto, proteção que aproxima. Consulte sempre seu médico veterinário. Então nós sabemos que os machos são mais suscetíveis do que as fêmeas, justamente pelo fato dos machos serem mais briguentos, né? Tem gato que adora sair à noite para casa do vizinho para arrumar encrenca. E não é mais comum em machos, né? Mas a minha fêmea Taylor, para variar, né? Tinha que ser minha gata, apresenta esse comportamento que é mais comum nos machos do que nas fêmeas. A Taylor é da treta, é da briga. Se ela cismar, ela vai para cima, ela bate, ela enfrenta. Então, é bom sempre a gente castrar os animais para que eles percam um pouco essa vontade, essa necessidade de sair. Então, a castração é algo importante também como forma de prevenção, pensando, né, na prevenção da doença. Como diagnóstico, o esfregaço ou extensão sanguínea, que é o quê? Quando a gente manda uma amostra de sangue para o laboratório fazer um hemograma, realizar um hemograma, eles fazem a extensão ou esfregaço sanguíneo, que é pegar uma gota desse sangue, colocar numa lâmina, que é uma plaquinha de vidro, e com uma outra plaquinha de vidro espalha esse sangue na lâmina, que é fazer extensão, né? Estende esse sangue na lâmina, cora com os corantes específicos para isso e põe no microscópio para que se faça a observação dos tipos celulares presentes ali. Então, se houver a inclusão dessa bactéria, vai sair lá no resultado do exame uma nota de rodapé de presença de inclusão compatível com Mycoplasma sp, por exemplo, vai sair assim. Se existe a suspeita de micoplasmose, o hemograma foi realizado em um laboratório e ainda assim não foi observada essa inclusão, o médico veterinário deve solicitar a PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, PCR que a gente ouve tanto falar agora durante a Covid. Esse PCR é feito também com
amostra de sangue. Daí a importância, gente, novamente, de se fazer um hemograma em um laboratório de confiança. Aquele hemograma que se faz dentro das clínicas, que é realizado só por uma máquina, aquilo não é hemograma, aquilo é um maquinograma e ele não faz leitura de lâmina, ou seja, a gente perde inúmeras informações. E de sinais? Quais são aí os sinais mais importantes da doença? A maioria dos animais vão permanecer assintomáticos, ou seja, não vão apresentar sinais, o que é bastante perigoso, assim como na leishmania, né? Que o assintomático é muito perigoso, porque ele não tem sinais da doença, mas ele fica como um transmissor, como um agente no ciclo de transmissão. A mesma coisa esse gato. A pulga foi lá, fez o repasto sanguíneo nele. Ele tem o micoplasma, mas ele não tem a micoplasmose, que é a doença. Essa pulga vai fazer o repasto sanguíneo nele, ou seja, vai se alimentar, vai se contaminar, vai se infectar e vai transmitir para outros felinos quando ela for fazer o repasto sanguíneo em outros felinos. Então, os pacientes assintomáticos são extremamente importantes para controle epidemiológico. Quando tem sinal, vai depender da condição do sistema imunológico desse animal. Então, se ele for positivo para FIV, ou FeLV, ou PIF, ou se ele tiver alguma outra doença de base que deixe ele imunossuprimido, os sinais com certeza serão mais agressivos, os sinais serão mais presentes nesse animal e pode ter anorexia, que é a ausência de apetite, a perda de peso, febre, apatia, bastante coceira, anemia, pode ter aí diarreia, porque ele está se alimentando menos. Então, animal que vai ficar mais prostrado, tudo isso a gente precisa observar nesse felino. Tem tratamento? A micoplasmose tem tratamento? Tem cura? Sim. Micoplasmose tem cura, tem tratamento. Como vai ser a resposta ao tratamento? Novamente, vai depender da condição clínica desse paciente. O tratamento pode incluir os antibióticos, antiparasitários, pode incluir corticoides, transfusão sanguínea, vai depender se esse animal tem anemia, qual a gravidade dessa anemia. Se ele adquiriu a doença através de briga, como ficou a situação desse animal? Que tipo de lesão, que tipo de ferida ele tem para ser tratada? Então, isso faz parte também do tratamento e da resposta que ele vai dar ao tratamento. E outra coisa muito importante, embora a micoplasmose tenha cura, o animal curado continua como portador assintomático. Ele não vai ter mais a micoplasmose, mas ele ainda tem o micoplasma. Ou seja, ele continua transmitindo a doença, ele continua transmitindo a bactéria. Então, extremamente importante o controle parasitário desse animal. E outra coisa, gente, o animal que tem micoplasmose diagnosticado, o tutor tem a obrigação de fazer controle parasitário desse animal. O tutor é responsável pela disseminação dessa doença, doença que pode causar a morte. Então, novamente, nós temos inúmeras opções de controle de pulgas no mercado. Eu indico Bravecto transdermal, pela eficácia, pela eficiência e pela facilidade de administração. Como eu falo para vocês, eu penso sempre em bem-estar animal. Sempre o bem-estar animal em primeiro lugar. Então, encerrando essa semana, falando de prevenção a doenças parasitárias, eu queria mesmo chamar a atenção hoje para doenças transmitidas por pulga em felinos. Falei um pouquinho também de erliquiose e babesiose e o programa está chegando ao final. Eu queria agradecer demais a audiência de vocês. Sem vocês o programa não existe. Desejar uma excelente sexta-feira, que todos possam aproveitar esse friozinho. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo frio.
Eu também estou apaixonada, vocês sabem que eu vivo apaixonada. Então, final de semana, gente, para comer um fundi, para ficar juntinho, mas respeitando o distanciamento social, hein, pessoal? Fiquem em casa, aproveitem o friozinho para fazerem atividades aí com a família, sempre mais próximos. Um excelente final de semana para todo mundo. Até segunda-feira com mais um programa Amor de Bicho aqui na Rádio Encontro X. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Olá, agora eu vou dar uma boa notícia para você e uma ótima para o seu cão. Na hora de proteger seu pet contra pulgas e carrapatos, Bravecto é a melhor opção. Enquanto outros produtos duram um mês, Bravecto age por 12 semanas, sendo um produto extremamente seguro que pode ser administrado até para raças mais sensíveis e fêmeas que estão esperando filhotes. Escolha Bravecto e proteja seu animal sem medo de prejudicá-lo. Bravecto. Proteção que aproxima. Consulte sempre seu médico veterinário.